dizer em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Bom, nós estamos na Escola da Fé e nós temos entendido que antes de ser um hospital, o desejo do coração de Deus é que a congregação seja uma escola. Porque à medida que nós crescemos em graça, em conhecimento, nós vamos adquirindo a estatura de varões e varoas perfeitas. A vida é um processo. E nós estamos sendo aperfeiçoados. E muitos de nós não entendemos muitas vezes as tribulações e as dificuldades que enfrentamos. Porque como algo precioso que somos, nós precisamos ser lapidados por meio do fogo. Porque pedras preciosas, metais preciosos, eles precisam passar por um processo de extração de tudo aquilo que é ruim, para que possa verdadeiramente ter o valor de fato que ele tem. Então eu quero que você saiba, querido, se você está passando por situações adversas, talvez você esteja enfrentando uma prova de fogo, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Sabe, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo um homem que tinha todo o conhecimento humano, foi criado aos pés de Gamaliel, tinha toda a sabedoria e ciência do homem, mas ele não tinha o que realmente é importante, o maior tesouro, que é o conhecimento da verdade. E quando ele se encontra com a verdade, ainda sendo Saulo, ele fica cego por 3 dias, representando a morte e a ressurreição de Jesus. E quando ele novamente torna a ver, ele se vê como um homem totalmente dependente da graça de Deus. E quando ele se vê assim, ele considera tudo aquilo que ele tinha adquirido como esterco. E ele entende que o grande tesouro é Jesus. E todos os processos que Paulo enfrentou, porque teve um momento que ele pediu até a morte. Passou por um naufrágio de 40 dias, imagine. Situações terríveis. Mas tudo aquilo que ele enfrentou era para lapidá-lo, para que ele pudesse entender que ele não dependia de si mesmo, mas ele dependia do eu sou. Então, todos os processos que muitas vezes nós somos acometidos, queridos, é para nos fazer entender a nossa dependência. Nós somos os vasos e o tesouro é Ele. Você pode dar um glória a Deus? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E muitos de nós achamos que de alguma forma podemos alcançar alguma coisa por mérito ou por esforço próprio. Não, queridos. Nós somos mordomos, dispenseiros, cooperadores de Deus. Fomos feitos por Ele, para a glória dEle. Você pode dar um glória a Deus? Então, essas situações que nós vivenciamos é nada mais para nos treinar e nos mostrar que dependemos dele. E quanto mais fogo, mais aquilo que é ruim sai de você, as contaminações saem de você, para que aí então você possa resplandecer a glória de Deus. Amém, queridos? E nessa noite, na Escola da Fé, porque a gente tem entendido nesse lugar, amados, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente fala de fé, a gente fala da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que no princípio era o verbo. A Bíblia é a palavra de Deus, é o fôlego de Deus sendo liberado, porque a gente precisa entender que a palavra é o fôlego de Deus sendo liberado. E o fôlego de Deus é a vida que nós precisamos. Você pode dar um glória a Deus? Por isso que lá em Gênesis, João 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez, nele está a vida e essa é a luz. Aonde está a vida? Na palavra de Deus. E aonde está a morte? Na palavra de amargura, na palavra contrária à vontade de Deus, porque palavras são sementes. Palavras têm poder criativo, palavras são decretos liberados, palavras expressam a fé. Digam comigo, palavras expressam a fé. Porque, queridos, todos nós temos fé, mas muitos, por não conhecerem o amor,
expressam a palavra contrariamente à vontade de Deus. E quando você expressa a palavra contrariamente à palavra de Deus, você está lançando uma semente, mas uma semente de incredulidade. E toda semente lançada vai produzir alguma coisa. Você pode dizer, eu estou entendendo. Eu gosto muito do livro de Tiago, porque ele fala sobre o poder da vida e da morte que está na nossa língua. Há poder de vida e morte na nossa língua, e quem gosta desse fruto vai comer dele e vai se fartar. Nós nos alimentamos das palavras. Diga, palavras são alimentos. Porque cada palavra que você lança como semente vai gerar fruto que vai alimentar você. Diga, uau. Então, o desejo do coração de Deus, amados, é nos alinhar a Ele, a fim de que aprendamos com Ele como se governa, porque Ele nos levantou para o governo. E a Bíblia é linda, porque a Bíblia nos ensina como Deus governa, e Deus governa por meio da sua palavra. Quer queira, quer não, a vida que você leva é fruto das palavras que você libera. Se você não gosta do que você está vivendo, verifique o que você está dizendo. Porque antes de você agir, você vai falar. Diga, uau. Antes de você agir, você vai falar. Então, se eu pudesse dar um título à mensagem que o Espírito deseja nos passar essa noite, seria: o segredo da fé é o amor. O segredo da fé é o amor, queridos. Por quê? Abra comigo a sua Bíblia, no início de tudo, Gênesis capítulo 1. Assim como nós alimentamos o nosso corpo físico, nós deveríamos alimentar o nosso espírito com a palavra. Porque os nossos corações são a terra. E quando a semente cai na terra, ela dá fruto. Amém, amados? E olha só o que a Bíblia diz em Gênesis 1, verso de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E talvez você esteja dizendo assim, o que ela vai tirar daí? Porque parece que tudo que a pastora fala está em Gênesis 1 e Gênesis 2. Mas é porque nós temos entendido nesse lugar, queridos, que se o homem não estivesse errado o alvo que é Cristo, Gênesis 1 e Gênesis 2 seria o plano perfeito de Deus para a humanidade. Os outros capítulos a seguir vieram porque, infelizmente, o homem errou o alvo. Mas a vontade perfeita de Deus está descrita em Gênesis 1 e Gênesis 2. E quando você para meditar na palavra, você exprime verdades que são assim, fantásticas, para te dar direção e norte, para ter uma vida de vitória. E é importante nós entendermos o significado do princípio. O que é princípio? Princípio, além de ser o começo, também é o fundamento. Princípio, além de ser o fundamento, também é a base. Princípio também é o alicerce. Onde tudo começa na construção de uma vida? Numa base, no alicerce, no fundamento. Existem pessoas que querem ter uma vida vitoriosa, buscando conhecimento dos sentidos, querendo fazer cursos e faculdades, e nada contra isso, queridos. Mas se você não tem uma vida alicerçada na palavra, se você não conhece os fundamentos da verdade que liberta, você vai construir um castelo e vai chegar um momento que sabe o que vai acontecer? Esse castelo vai ruir. E quando esse castelo rui, só resta uma alternativa: se voltar para o autor e consumador da fé. Amém? E por que que ele é o autor e o consumador da fé? Porque antes de você e eu nascermos, ele já falava sobre nós. Ele já cantava sobre nós. Você sabia que foi feito recentemente um estudo acerca das estrelas? E as estrelas cantam. Elas liberam um som. Olha que coisa extraordinária. Algum tempo atrás, quando o Senhor começou a ministrar a minha vida acerca da paternidade, eu escutei uma canção e ela mexeu com o meu interior. E ela dizia assim:
Abba, eu te sinto cada vez que respiro. Abba, você fez as estrelas pensando em mim, e elas cantavam o meu nome, enquanto a sua mão escrevia a minha história. Olha que coisa linda. E agora a ciência comprova que as estrelas cantam. Por quê? O som é uma energia. Se você estudar a física quântica, você vai entender o poder da atração. Porque a palavra liberada, ela libera uma energia, era como se ela fosse uma luz. Ela acende o interruptor e ela vai gerar alguma coisa, seja vida ou seja morte. Quantos estão entendendo isso? E nós precisamos ter esse fundamento que é a palavra, porque a terra fora criada para ser a expressão exata dos céus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu não sei quantos milhares de anos Deus demorou para fazer a terra depois que Ele criou os céus. Mas eu sei que o desejo do coração de Deus sempre foi que a terra expressasse os céus. Por isso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é nos céus. O desejo do coração de Deus, de fato, é que o homem viva na terra como se ele estivesse no céu. Mas a religião nos ensinou a buscarmos o céu e não a vivermos o céu na terra. E o desejo de Deus é que vivamos o céu na terra. Quantos estão comigo nessa noite? Agora, é lindo ver que o homem agora é criado, depois que Deus traz ordem, coloca a palavra dele expressa, cria e organiza todas as coisas que estavam fora do lugar. Ele agora faz uma reunião, um relacionamento de intimidade entre a Trindade e gera o homem. Gera o homem através da manifestação do amor. Caminhe um pouquinho mais comigo. Gênesis 1:26. Então, disse Deus: façamos o homem. Escute, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que no céu não existe eu faço. No céu é façamos. No céu é façamos. Por isso que Deus estabelece um casamento, estabelece uma família, estabelece uma igreja, estabelece uma sociedade. Porque no céu é façamos. Nós precisamos aprender que dependemos uns dos outros. Eu não faço, nós fazemos. Você pode dar um glória a Deus? Porque o amor é expressado no relacionamento de unidade. Quando nós conseguimos trazer a vontade de Deus para a terra. Quando em unidade eu entendo a importância e o seu valor. E você entende a importância e o meu valor. E eu sei o quanto eu preciso de você. E você sabe o quanto você precisa de mim. Quantos estão entendendo isso? Estou aqui criando um pano de fundo para a gente entender o que Deus quer falar. Amém, queridos? Então, agora, a Trindade em unidade diz: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aleluia. Então, o desejo do coração de Deus sempre foi que o homem estabelecesse o governo na terra. E nós estamos entendendo que palavras são sementes, que elas têm poder criativo e que o governo do homem se estabelece por meio de suas palavras. Aquilo que você diz mostra o lugar que você está. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. O que você libera mostra quem você é e o lugar que você está em Deus. Porque, querido, você libera aquilo que está dentro de você. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. O que significa isso, pastora? Significa, se eu estiver cheia da palavra e souber quem eu sou, os meus olhos serão bons, eu olharei as coisas pela ótica de Deus, e a minha liberação será liberação de vida para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Portanto,
é necessário, queridos, que saibamos que a origem de todo homem é o amor. Porque Deus é amor. Então eu e você fomos gerados no amor para a manifestação do amor. O homem não foi criado para o trabalho, o homem foi criado para os relacionamentos. Porque é no relacionamento que eu mostro Deus para você. É no relacionamento que você mostra Deus para mim. Ou não. Ou não. Porque quando Deus não é o centro da minha vida, quando eu estou no centro, sabe o que eu mostro para você? O meu ego. Quantos estão comigo nessa noite? Então, o reino de Deus vem mostrar para mim e para você a importância de compreendermos quem somos, a nossa origem, o que estamos fazendo aqui, o nosso propósito, e para onde estamos indo, o nosso destino. Porque, querido, se nós não cumprirmos o propósito aqui, não há razão de estarmos aqui. Eu e você viemos à terra para um propósito, não foi para ganhar dinheiro, não foi para fazer faculdades, não foi para adquirir bem, ainda que o Senhor tem tudo isso para você, porque Ele deseja te dar tudo o que você precisa. Mas Jesus disse: busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o reino de Deus é um reino de amor, porque é o amor que revela a justiça, querido. E hoje nós estávamos conversando, eu e o Bill, as pessoas confundem justiça com juízo. As pessoas são tão ignorantes que elas acham assim: ó, Deus vai fazer justiça. Elas não sabem o que é justiça. E Deus já fez juízo em Cristo. Ele pegou o meu e o seu pecado e colocou em Jesus. O juízo que era para vir sobre a minha vida e sobre a sua foi sobre Ele. Sim ou não, igreja? Ele foi julgado pelas nossas transgressões e os nossos pecados. Toda a cédula de dívida que havia contra nós foi paga pela justiça. Nós não devemos mais nada para a justiça. Você pode dar um glória a Deus? Agora, se eu não entendo esse nível de justiça, eu não tenho como caminhar em autoridade. E se eu não caminho em autoridade, eu não libero as palavras para demonstrar a autoridade na terra. Eu não governo como Deus deseja que eu governe. Quando acontece a adversidade, ao invés de decretar a palavra, de liberar decretos, eu me escondo. Eu começo a concordar com o problema. Eu confesso o problema ao invés de confessar a solução. Quantos estão comigo? Então, a origem de todo homem é o amor. E o propósito de todo homem é amar. Diga assim comigo: eu fui criado pelo amor, com o propósito de amar. E o que é o amor, pastor? O amor é uma pessoa. O amor não é um sentimento. O erro de muitos está em não conhecer a Deus, que é a pessoa do amor. Então, porque não conhece a Deus, acha que o amor é um sentimento. E o amor não é um sentimento, o amor é consciência. Digo, o amor é consciência. O que é consciência? Nós já vamos ver, e você vai entender isso melhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus não precisa abrir, diz no livro de 1 João, capítulo 4, verso de número 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Digam comigo, Deus é amor. Então, queridos, é preciso entendermos que Deus criou o homem para a manifestação do amor. E o amor é manifesto nos relacionamentos. E a Bíblia é linda porque ela se autoexplica e nos dá a direção da vontade perfeita de Deus. Todos os dias, na viração do dia, papai vinha instruir Adão. Sim ou não, igreja? Papai vinha dar direção e orientação a Adão. Porque é importante nós sabermos que Adão representa o Espírito. E a Eva representa a alma. Então Deus não dava direções para Eva, Deus dava direções para Adão. Deus não fala com a sua alma, Deus fala no seu espírito. E é o seu espírito que direciona a sua alma. Estamos juntos? Estamos entendendo isso? Então Deus sempre desejou estar em parceria e comunhão com o homem para o governo da terra. Deus nunca quis que o homem ficasse sozinho, sem a direção, sem entender a vontade perfeita dele, sem a condução do Espírito para governar sobre todas as coisas. Mas infelizmente,
Quando a alma, que é a Eva, tirou os olhos do alvo, ela desejou aquilo que era aparente. Todas as vezes, prestem atenção, queridos, que nós tiramos os olhos do alvo, que é Cristo, nós desejamos aquilo que parece ser, mas não é. Porque se você pegar Gênesis 3, você vai ver que Eva desejou o fruto e achou que ele era bom para se comer, porque ele tinha uma boa aparência. E a Bíblia fala da essência das coisas e não da aparência. Quando falamos de aparência, aquilo que parece ser, mas não é, nós estamos falando do mundo, o cosmos, aonde vem a palavra cosméticos. Então, quando nós tiramos os nossos olhos do alvo, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós desejamos as coisas que parecem ser. E quando tomamos e comemos das coisas que parecem ser, mas não são, não somos saciados. Continuamos nos sentindo carentes e vazios. Porque eu e você fomos criados para o amor. E não há outro lugar de satisfação que não seja estar em Deus. Você pode dar um glória a Deus, querido? Você pode olhar algo e achar que seja bom para você, e desejar, e até tomar, e se alimentar daquilo, mas no final disso, você vai se sentir carente. Por quê? Porque eu e você somos saciados somente pelo amor. Diga, eu preciso do amor. Todo o mundo, a humanidade está gritando por amor. A ardente expectativa da criação está ansiando a manifestação dos filhos que demonstrem amor. Filhos que amem incondicionalmente como o Pai nos amou. Filhos que discernam e entendam o que os céus estão dizendo, que façam uma leitura natural, mas discernam no espiritual o que Deus está falando. Filhos que são maduros por se alimentarem do amor. E queridos, não há outro lugar para que você encontre o amor que não seja dentro dessa palavra. Ei, a Bíblia é um livro de amor, uma carta de um pai para os seus filhos, uma carta apaixonada. Aleluia. Mas muitos de nós, infelizmente, não conhecemos. Ou, quando líamos essa palavra, estávamos com um véu na nossa face. Algumas pessoas chegam até nós e dizem assim: pastora, durante muitos anos eu vivi na religião, e a palavra religião significa véu. E eu li a Bíblia, mas eu não entendia por quê, querido. Quem revela o amor é o Espírito da verdade. E quando você lê com o véu na face, você não consegue ter a revelação do amor. Porque você só tem a letra, mas você não tem o Espírito. Quantos estão entendendo isso? Nós precisamos do Espírito da palavra. Nós precisamos entender o que Deus está dizendo através da sua palavra. Quantos estão comigo nessa noite? Então, precisamos compreender, queridos, que governar é orientar, dar direção e dirigir por meio da palavra. Diga uau. Não existe outra forma de Deus dar direção para você que não seja por meio da sua palavra. Não existe maneira de você exercer governo e direção sem que fale as palavras de vida eterna. Então, quando você vai para Tiago, ele fala do leme. O leme que é capaz de colocar um navio para o lugar que ele quer. Sabe qual é esse leme? A sua e a minha língua. Muitos de nós não conseguimos governar a nossa língua. E achamos que podemos governar alguma coisa. Porque nos falta conhecimento da verdade que liberta, que é o amor. Quantos estão aqui? Diga, eu preciso da revelação do amor. Deus nos ensina como devemos governar. Agora abra comigo, ou se você já estiver com a Bíblia aberta, ainda é em Gênesis capítulo 1, tá? Só que agora versos 2 e 3. Vamos entender como Deus governa as coisas. A gente leu Gênesis 1, e a gente leu Gênesis 1, 26. Agora nós vamos ler Gênesis 1, 2 e 3. Amém? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz.
Olha como Deus governa sobre as trevas. Olha o governo de Deus sobre o caos. Olha o governo de Deus sobre a tragédia, sobre a dificuldade. Deus viu o caos, obviamente, sim ou não? Mas Ele não concordou com as trevas. Ele viu o caos. Ele viu que havia trevas sobre a face do abismo. Mas Ele fez o contrário, dizendo: haja luz. O nosso problema, queridos, é que quando nós estamos diante de uma situação de caos, quando nós estamos diante da dificuldade e da problemática da vida, ao invés de não concordarmos com aquilo que os nossos olhos estão vendo, nós concordamos. E ao invés de declararmos luz, nós declaramos trevas. E palavras são sementes. Tudo que você profere vai gerar fruto e você vai se alimentar desse fruto. Quantos estão entendendo? Então o governo da sua vida, o governo da minha vida, o governo sobre a atmosfera, nós estabeleceremos por meio da palavra. Por isso que há tremenda importância na oração. Por quê, pastora? Porque você ora e você fala, você declara a palavra de Deus. E enquanto você declara a palavra de Deus, ela vai gerando vida dentro de você, porque palavras são sementes. E essa vida que é gerada dentro de você, vai trazer para você a autoridade e poder para viver de acordo com o que essa palavra está te conduzindo. Quantos estão entendendo isso? Orações não são lamentações. Orações são decretos liberados. Orações não são para a gente derramar a amargura do nosso coração diante do Senhor. Ainda que nós devamos confessar as nossas mazelas. Mas a oração fala de alguém que entendeu o poder da palavra. Alguém que entendeu o que é governar sobre a esfera. Alguém que entendeu que palavras têm poder. Porque na verdade o poder é liberado pelas palavras. E você demonstra autoridade quando você libera a palavra certa para a situação em que você está. Quantos estão comigo nessa noite? Muitos de nós dizemos assim: não, eu sei. Eu já sei disso. Já ouvi isso tantas vezes, mas na hora da situação adversa, sabe o que acontece? Agimos contrariamente a isso. Porque somos bons demais para nos submeter àquilo que está sendo direcionado a nós. Deus criou o homem para ser seu representante e colocou-o no jardim para que ele cultivasse a terra, a fim de que lançasse sobre ela sementes de vida. Isso aqui é muito interessante, né, queridos? Porque quando Deus cria o homem, forma o homem do pó da terra e coloca o homem nesse jardim, Deus diz para ele assim: olha, cultive e guarde a terra. Porque Deus estava se referindo ao seu coração. Estava falando: Adão, olha, guarda o seu coração. Porque as palavras que eu liberar são espírito e vida. Quando eu liberar essas palavras, elas são sementes e elas vão gerar um fruto e você vai se alimentar dele. Então guarda o seu coração. Deus não falou para Adão assim: ó, trabalha para você alimentar-se. Até porque tudo que ele precisava já existia naquele jardim. Haviam mais de 2.000 espécies de árvores frutíferas. E a única coisa que Deus disse a ele: não coma da árvore que está no centro do jardim. Deus não disse para ele que não podia se alimentar das outras árvores. Deus disse para ele: apenas não coma da árvore que está no centro do jardim. Deus liberou uma palavra. Deus deu uma direção. Assim como Ele está liberando uma palavra para a sua vida hoje, dando para você uma direção para ter uma vida de sucesso. E eu creio que se você está aqui, é porque você deseja viver o melhor de Deus, sim ou não? E para viver o melhor de Deus, querido, você precisa exercer governo, porque foi para isso que Deus te criou. Deus criou a mim e a você para que nós expressássemos o amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque você se relaciona com as pessoas e libera palavras na vida das pessoas. Como eu disse, palavras são sementes. Se eu não tenho esse alinhamento com os céus, ao invés de plantar sementes de bênção na vida das pessoas, eu estou plantando semente de maldição. Eu estou plantando sementes de morte. E ainda hoje nós estávamos em um aconselhamento. E o casal estava brigando, porque um critica o outro critica um. E eu disse: queridos, parem. Parem, porque se criticar mudasse alguém, todos nós seríamos diferentes. Porque quando você critica alguém, você está lançando palavras de maldição e de morte sobre aquela vida.
E é interessante porque quanto mais você fala acerca do problema que aquela pessoa tem, mais aquele problema se potencializa. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Agora, o que nós devemos fazer? Fazer o que o Espírito Santo faz conosco. Como o Espírito Santo lida conosco? Nos encorajando, falando do potencial que Deus colocou dentro de cada um de nós. Isso é amar. Por que a maioria das pessoas estão feridas nos relacionamentos? Porque aquele que é o meu cônjuge deveria me encorajar, liberando palavras de vida sobre a minha vida, ele foca os meus defeitos e lança sementes de morte sobre mim, enquanto ele devia liberar sementes de vida. Quantos estão entendendo? Aí você fala assim: meu, fulano não muda. Eu falo, e ele não muda. Pode continuar falando, porque ele não vai mudar. Ah, mas eu não consigo ficar sem falar. Quando você libera a palavra, você fala muito mais sobre você do que sobre o outro. E de uma só fonte pode jorrar água doce e água amarga? Quais são as palavras que temos liberado? Diga, eu estou entendendo. Palavras são sementes que manifestam o pensamento ou o sentimento. Quando você libera uma palavra, você está manifestando o que você pensa e o que você sente. Agora, traduzindo tudo isso que eu falei, os relacionamentos, eles têm como base o diálogo. Por isso que Deus vinha todos os dias na viração ter um encontro com Adão. Porque a palavra representa o logos. Então, diálogo. Todos os dias libere palavras de bênção. Diga, uau. Hoje, infelizmente, as famílias não conversam mais. E quando se reúnem, ao invés de liberarem palavras de vida, liberam palavras de morte. Cada vez mais as mesas estão diminuindo. E em muitas casas nem mesa tem. E quer ouvir uma coisa? A mesa é o altar da família. A mesa é o lugar de comunhão. Porque na mesa nós deveríamos instruir uns aos outros e não criticarmos uns aos outros. Mas os nossos olhos não são bons. E porque os olhos não são bons, eu não consigo ver as qualidades do meu irmão, eu só vejo os defeitos. Então, se eu só vejo os defeitos, eu vou conversar com você sobre o quê? Sobre os seus defeitos. Quantos estão comigo nessa noite? Diga, eu estou entendendo. Eu sei que não é fácil, queridos. Eu também tenho uma alma que precisa do governo do Espírito. E é um exercício diário contra você mesmo, para não liberar palavras de morte. Você tem que exercitar muito o seu interior, para ter governo dos seus pensamentos, para governar os seus sentimentos, para não liberar palavras de morte. Ah, mas está um caos. Está vendo ele, pastora? Ele não vai, as coisas não acontecem. Deus viu o caos, viu as trevas, mas disse: haja luz. Eu sei que não é fácil, queridos. Eu bem sei. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele tem nos ensinado, Ele tem nos dado palavra de vida eterna. Ele tem nos conduzido pelos caminhos da verdade, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Porque Ele nos ama, Ele nos instrui. Porque Ele nos ama, Ele não nos deixa sem direção. E o que Ele está dizendo aqui para nós nessa noite é um fundamento do governo. Porque depois que Ele criou o homem, pelo meio do relacionamento, manifestando o amor, Ele disse: abençoado, frutifique palavras de vida.
multiplique e governe. Quantos estão entendendo isso? Agora, preste atenção aqui comigo. A palavra relacionamento tem a sua raiz na relação do verbo relatio. Em latim, relatio significa o ato de relatar ou narrar alguma situação, ou trazer alguma coisa de volta. Preste atenção na profundidade disso, queridos. Eu vou repetir. Em latim, a palavra relacionamento vem de relatio e significa o ato de relatar ou narrar alguma situação, ou trazer alguma coisa de volta. Também pode ter o sentido de pagar de volta, pegar de volta. Olha que interessante isso. Se você tem um navio, e esse navio foge da rota estabelecida, você pega aquele leme e você conduz esse navio rumo ao lugar desejado. Assim acontece por meio das nossas palavras. Convergir, converter, significa voltar-se para o autor e liberar palavras de vida eterna. Você pode dar glória a Deus? Quando você libera sobre alguém palavras de vida eterna, você traz essa pessoa de volta. Você resgata ela do império das trevas, trazendo ela para a luz. Haja luz e houve luz. Está tudo relacionado à palavra. No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida, e essa é a luz. Quantos estão comigo? Diga, eu estou entendendo. A palavra relatio vem da raiz relatus, que é uma forma do verbo refero. Refero pode ter vários significados, como por exemplo, relatar alguma coisa, referir-se a algum assunto, relembrar, dar ou trazer alguma coisa de volta. Diga uau! Essa palavra nos traz de volta a origem, e a nossa origem é o amor, a fonte da minha e da sua existência. Você pode dar um glória a Deus? Então, quando eu libero palavras de vida, eu estou demonstrando amor para a pessoa, ainda que ela esteja como um caos, ainda que ela esteja em trevas, ainda que ela esteja diante de uma situação adversa. Você libera a palavra de vida e você traz ela de volta para a verdade. A verdade liberta, porque a verdade é o amor. A verdade é um amor, queridos. Sabe, Deus, Ele não desiste de nenhum de nós. E Ele nos amou quando éramos ainda inimigos. Mas nós muitas vezes, dentro de casa, temos inimigos porque não temos sabedoria para liberar a palavra de vida. Diga, meu Deus. Estamos juntos aqui nessa noite? Espírito Santo, nos ajude. Deus é dono e Senhor de tudo. Nós somos os administradores, os cooperadores do seu reino. Um reino que não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Escute, queridos, quando nós criticamos alguém, quando nós focamos o problema de alguém, é como se nós entrássemos numa posição como se fôssemos melhor do que aquela pessoa. E o reino de amor fala da justiça. Justiça é equidade. É dar ao outro o mesmo direito que você recebeu. Assim como eu e você não conhecemos a verdade, mas a verdade nos alcançou, nós temos que dar ao outro o direito dele conhecer a verdade, através do amor demonstrado em nós. Eu estou entendendo. Ah, mas ele é assim mesmo. E você, antes de encontrar Jesus, como era? E eu, como talvez ainda sou?
Espírito Santo, nos ajude. Deus é pura consciência. Deus é o conhecimento de toda a verdade. E é interessante, queridos, porque a palavra conhecimento, em sua origem, é Yadá. E Yadá fala de ser reconhecido, de admitir e confessar. Uau! O que você está querendo dizer com isso, pastora? Enquanto eu não conheço o amor, eu não sei quem eu sou, não me reconheço. Porque tal qual Ele é, eu sou. Então o que sai da minha boca, ao invés de ser palavras de vida, muitas vezes é palavra de morte. Porque eu só posso ser reconhecido quando eu conheço a Ele. Eu tenho que me ver nele. Eu nele, Ele em mim. Quantos estão juntos? E quando eu olho para Ele, eu tenho condição de admitir quem eu sou e confessar essa verdade, liberando vida, frutificando para a glória de Deus. E é interessante, né? A Bíblia fala que nós temos que ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Você testemunha vivendo e falando. E testemunhar significa exercer a sua nova natureza. Porque agora você é um filho amado, você encontrou amor, você nasceu dessa relação de amor, você entendeu que você está aqui para amar as pessoas, e por causa dessa verdade, você vai para a cruz, coloca o seu eu crucificado e libera sobre o outro vida. Quantos estão comigo nessa noite? Agora, para conseguirmos isso, querido, nós precisamos manter os nossos olhos nele. Por quê? Senão nós não vamos nos reconhecer e admitir quem somos. Nós não vamos confessar a nossa real identidade. Nós somos filhos do Altíssimo. Você pode dar um glória a Deus? É tão interessante isso que Jesus, quando começa o seu ministério, ele diz, no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E a justiça fala desse direito que você precisa dar ao outro, que foi o que Jesus fez conosco. Nós não tínhamos direito de absolutamente nada, mas Ele decidiu nos dar o direito de igualdade. Ele assumiu a nossa condição de pecado para nos dar uma nova condição de justiça. E agora Ele deseja que eu e você façamos o mesmo. Por isso que Ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Uma vez que eu encontrei o amor, eu sou alimentado deste amor, eu me sacio desse amor, agora eu quero praticar a justiça. E como muitos não entendem o que são os atos de justiça, eles acham que agir em justiça é ir para a África, é ir para a Turquia, ainda que isso tenha o seu valor, querido, mas atos de justiça você começa praticando na sua casa. Atos de justiça você começa liberando palavras de vida sobre a vida dos seus. Muitos de nós queremos ir para a África, glória, mas não queremos praticar em casa. Diga, eu estou entendendo. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2. Verso de número 9. Quando você lê o Novo Testamento, você entende a nova aliança da graça. E você observa as palavras que são liberadas sobre nós. E olha que coisa tremenda que 1 Pedro fala. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar, digam comigo, proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. É dar ao outro o mesmo direito que você recebeu, querido. É praticar a justiça. É dizer a ele assim, querido, eu também não tinha jeito, mas quando eu encontrei com ele, o carpinteiro, ele deu jeito na minha vida. Ele transformou aquilo que era em trevas em luz. Ele deu destino, Ele me deu proteção, Ele me deu amor. E eu posso dizer para você, se teve jeito na minha vida, tem jeito na sua vida também, em nome de Jesus. É isso que Deus deseja que façamos, queridos.
Também ainda hoje, dando um aconselhamento, a pessoa dizia assim para mim, mas eu não consigo, é tão difícil. Eu dizia para ela assim, querida, eu também muitas vezes, durante um dia só, penso, Senhor, eu não consigo. E Ele vem e diz, filha, sou eu em você. Cristo em nós, esperança da glória. Sabe, o nosso problema é tentar por nós. É nos esforçar para ser o que a Bíblia diz que nós somos nele. Eu não sou por mim, eu sou nele. Amém? Ele diz que eu sou geração eleita, sacerdócio real. Diz que eu sou propriedade exclusiva dele. E o propósito é que eu proclame as grandezas, porque ele me tirou das trevas e me transportou para a luz. Ele revelou Cristo, o amor em ação. Ele mostrou para mim o quanto eu sou preciosa e importante, dizendo, filha, eu vim para morrer por você. A sua vida é importante para mim. Entenda quem você é e libere decretos de justiça sobre a face da terra. Governe na terra como é no céu, em nome de Jesus. Deus te criou para algo muito maior. Diga para essa pessoa do seu lado, Deus te criou para algo muito maior. Está na hora de sairmos do deserto, queridos. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de prisão. A gente passa no deserto para alinhar a nossa mente e o nosso coração, para liberar as amarguras por meio da cruz de Cristo. A gente passa pelo deserto para entender que a gente sempre dependeu dele. A gente passa pelo deserto para ver que Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa cura, Ele é o nosso sustento. A gente passa pelo deserto para abaixar a cabeça e dizer, Deus, eu pertenço a Ti. Mas muitos, por causa da dura cerviz, estão rodando no deserto. Cervical, essa parte do pescoço. Quem tem essa região endurecida, não se dobra. Diga, eu estou entendendo. Tudo que Ele deseja é um coração contrito. Tudo que Ele deseja é um espírito quebrantado, queridos. Ele não quer o bem que você faz. Ele quer o seu coração. Porque até o bem que a gente faz sem a direção dele é mal. Até o bem que a gente produz pelas nossas próprias forças é com intenção de benefício próprio. Diga, eu estou entendendo. E o amor não busca os seus próprios. Porque dos meus interesses Ele já está cuidando. Da minha vida já está tudo pronto. Eu entro neste lugar chamado feito. Levanto as minhas mãos para o alto e declaro, Pai, eu te louvo. Eu te louvo porque tudo está pronto em Cristo. Eu te louvo porque nele está a vida. E Ele foi para o Pai, mas enviou um outro Consolador. E nas tribulações, Senhor, Tu me consolas, para que eu possa consolar a outros, Pai. Para que eu possa liberar a Tua justiça sobre a terra por meio da Tua palavra. Então eu descanso nesse amor, ainda que os meus olhos venham o contrário. Eu descanso em Ti e eu ainda Te louvarei. Mas como é que a gente passa pelas lutas? Fazendo isso? Interessante, porque Deus jamais teve crise de identidade, né? E Deus não está no céu lá, pedindo para que você o adore, porque Ele é carentão e precisa que você diga a Ele que o ama. Não, queridos. Deus nos ensina o poder da adoração, porque nós nos tornamos parecidos com tudo aquilo que nós adoramos. Tudo que a Bíblia nos fala não se refere a Deus, se refere a mim e a você. Porque Ele é toda a consciência, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o amor, Ele é toda a justiça, Ele é tudo e opera tudo em todos. Deus não precisa de nada, mas Ele decidiu se abaixar e se revelar a mim e a você. Ah, queridos, que amor é esse? Como que eu ainda posso me sentir vazio? Como que eu ainda posso me sentir carente? Como que eu ainda posso viver de expectativa e frustração?
diante dessa verdade revelada do amor. Não dá mais, amados, em nome de Jesus. Não dá mais para ficarmos, ó dia, ó céu, ó céu, minha vida não vai para frente, eu nasci para sofrer. Porque enquanto você fala isso, é isso que você vai ter. Porque palavras são sementes. E tudo que você libera, você vai colher. Diga, eu estou entendendo. Nossa confissão revela quem acreditamos ser e em que lugar nós estamos. Diga, uau. O que sai da sua boca denuncia quem você é. O que você fala mostra o lugar que você está. Porque às vezes a gente pensa que tem fé em Deus, mas diante da adversidade que a gente reage, a gente demonstra de verdade o lugar que nós estamos. Diga, eu estou entendendo. Não é quando tudo está bem, porque quando tudo está bem a gente põe máscara. Quando tudo está bem, a gente consegue pensar no que vai falar, mas quando as coisas saem do controle, nós revelamos aquilo que está dentro de nós. Diga, eu estou entendendo. Quem confessa o problema concorda com a circunstância e revela sua incredulidade. Essa pessoa demonstra que ainda está em um lugar chamado medo. No amor? No amor? Escute, queridos, ou estaremos no amor, a luz, ou estaremos no medo. Não existe meio termo. Ou você está no amor ou você está no medo. E no amor não há medo, porque o medo supõe castigo. Mas o castigo que era meu e seu foi sobre Jesus. E pelas pisaduras de Jesus nós já fomos curados. Sozo, salvação para o espírito, libertação para o corpo e cura para a alma. Você pode dar um glória a Deus. Tudo está pronto nele. Mas eu não desfruto, porque eu não concordo. Os meus pensamentos não são alinhados com o céu. Ah, é fácil para essa pastora falar. Ela tem um título no nome. Não, queridos. Porque quanto mais o Senhor dá, mais Ele cobra. O nível de batalha que nós enfrentamos são muito maiores. Mas em compensação, este lugar de batalha nos leva a um lugar de completa submissão e dependência de Deus. O que nós não entendemos é isso. Quando vem a luta, a gente acha que Deus quer nos matar. Quando na verdade Ele quer que nós entendamos que devemos estar submissos a Ele. Porque nessa peleja nós não temos que pelejar. Ele é o príncipe da guerra. E Ele vence a guerra por meio da paz. Como assim, pastora? Quando eu entendo que Ele está comigo e Ele já venceu e me fez mais do que vencedor, eu tenho paz interior, independente dos conflitos que acontecem aqui fora. Então eu libero palavras de justiça, palavras de amor, e eu trago o céu para a terra. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus deseja que governemos a terra como é no céu. Talvez você está aqui hoje e essa ainda seja a sua condição, o lugar de medo. E talvez você esteja se perguntando assim: como eu vou sair daqui? E eu te respondo, querido, você sai desse lugar conhecendo o amor. Não tem outra forma. Quando você conhece o amor, você sai deste lugar de medo. Quando você experimenta o amor de Deus, você entende o quanto Ele já fez por você. Escute, a crucificação de Jesus revela o amor incondicional do Pai. Eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu sei que só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele pode fazer o teu coração, que antes estava endurecido pelo pecado, ser agora um local onde as sementes brotarão frutos para a justiça. Então eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. E você coloque diante do Senhor como está o seu coração. Em que condição você está hoje? Em que lugar você está? O lugar do amor ou o lugar do medo?
como você tem liberado as palavras, essas sementes, como você tem governado a sua vida, por meio de palavras de vida, por meio de palavras de morte. Olhe para você, faça uma análise, coloque tudo diante do Senhor. Diga: Deus, até hoje eu vivi uma vida de fracasso, porque eu não pensei no que eu falei, e eu falei sem pensar, e muitas vezes liberei palavras de morte, e hoje tenho colhido uma vida de frustração. Pai, em nome de Jesus, endireita as minhas veredas, me dá direção por meio da tua palavra. Fale com Deus agora, querido, porque Ele te capacita, Ele te ama, e Ele planejou através de Cristo tornar você um filho amado. Ele planejou que você fizesse parte disso, Ele te planejou para governar, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Declare isso. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar. Fale isso com do ele. teu grande amor. Nem a altura, nem a dificuldade, nada pode separar você do amor dele, querido. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Declare isso. Meu Pai me ama e eu sou dele para Ele vai te ajudar. sempre. Ele vai te Nada ensinar. vai nos separar do seu grande amor. Pare de falar que não tem jeito. Pare de falar que você não consegue. Pare, querido, de liberar sementes de morte. Meu Pai me ama e eu sou dele. Começa a liberar palavras de vida. Sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai nos separar do teu grande amor. Sabe aquela pessoa que você se levantava para criticá-la? Meu Pai me ama e eu sou dele. Começa a liberar palavras de vida sobre essa pessoa agora, em nome de Jesus. Meu Pai me ama. Diga: você tem jeito, sim. O sangue de Jesus foi derramado por você. Nada vai nos separar. Deus ama você. Começa a falar isso. Começa a liberar palavras de vida sobre a vida dessa pessoa agora. Fale, querido, fale, fale, fale. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele. Deixa Jesus constranger você nessa noite. Deixa Ele constranger você. Vai nos separar do teu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele. Declare isso, querido. Pra sempre. Você é filho do amor. Você nasceu para amar. Eu sou dele. Você pode incentivar e encorajar as pessoas. E nada vai. Você pode acreditar nelas como Ele acreditou em você. Teu grande amor. Ele é o autor e o consumador da fé, porque Ele acreditou em você. Ele morreu por você. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do teu grande amor. O Pai te encoraja nessa noite. Talvez o diabo tentou condenar você. E eu sou dele. E o desejo do Pai, querido, é mostrar a você o quanto você é importante. Sabe, não importa o que aconteceu na sua vida, você não é o que você viveu, você é o que Cristo diz sobre você. Assim como
aquelas pessoas a qual você criticava, elas não são o que elas fazem, elas são o que Cristo declara sobre elas. Pare de dizer ele é rebelde, ele é difícil. Pare de dizer ela não tem jeito. Deus não vê dessa forma. E quando ele olha o caos e as trevas, ele diz: haja luz. Levante as suas mãos para o céu comigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em linha com a sua vontade. E a sua vontade é que nós sejamos dependentes do seu amor, que nós creiamos nesse amor através de Jesus. E nós queremos agora fazer um compromisso com o Senhor, de sermos guiados pelo Teu Espírito em cada palavra que será liberada das nossas bocas. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a governar aquilo que pensamos, para liberarmos apenas palavras de vida eterna sobre todos aqueles que estão à nossa volta. Que os nossos olhos sejam bons, para que todo o nosso corpo tenha luz. Que a nossa perspectiva seja a perspectiva do céu acerca de qualquer coisa, porque primeiro criou Deus os céus e a terra. Ah, Deus, em nome de Jesus, quando nós olharmos para o problema, para a dificuldade, que nós não confessemos isso, mas que nós declaremos a Tua palavra, que nós decretemos o Seu amor, que nós decretemos a Tua justiça, e que, Senhor, por meio disso haja transformação, em nome de Jesus, porque é a Tua bondade, Pai, que nos leva ao arrependimento. Diga assim: para sempre meu Pai me ama, eu sou dele. Deixa esse amor penetrar no seu interior. Nada vai me separar. O amor é a força que você precisa. O amor é a força que você precisa. O diabo não suporta o amor, e aonde o amor está, querido, a transformação, porque o amor ele cobre uma multidão de pecados. O amor ele cobre uma multidão de pecados. Não importa o quanto você errou o alvo, querido, o amor te cobre, o amor te encoraja, o amor te transforma, o amor acredita na sua restauração. Faça o mesmo com aqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluia. Glória a Deus. Se assente aí, já vamos para casa.